feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei a meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história e desse amor sem vão, não me cansarei de perguntar. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Muito lindo. Tenha um feliz sábado. No final da carta de João, ele termina com um encontro maravilhoso. Ele conta uma história que significou o que é Jesus Cristo, o que é a sua igreja. João 21, ele relata um acontecimento entre Pedro e Jesus. A partir do verso 15. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João. Bem-vindo, Levi, Maria. Um abraço, querido. Você me ama mais do que todos aqui? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus diz: então, alimente os meus cordeiros. Aí o diálogo continua. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. Aqui está todo o significado da programação que eu me senti inspirado por Deus para falar. Uma igreja a caminho da morte. Porque é fácil você pregar uma igreja a caminho da vitória, a caminho da salvação, a caminho... Mas existe o caminho da morte, nós temos que alertar.
E nós entendemos isso através da Bíblia, que nós começamos ontem, e através do Espírito Santo, que também nós começamos ontem. Como, por exemplo, olha o que Jesus diz. Em Testemunhos Seletos 1, página 329. Isso é muito importante, irmãos. Eu já quero deixar a leitura feita da Bíblia e do Espírito de Profecia para que não haja dúvida do que eu irei professar hoje para você. E para que a gente comece a entender, de fato, o que está acontecendo. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Mas realmente não está nada bem. Olha que interessante. Respira fundo, esqueça, limpa a tua mente das coisas da sua vida, dos acontecimentos da semana, dos desejos dos acontecimentos futuros. Entre no dia do Senhor. Agora é eu, você e o Espírito Santo. Ponto final. Ok? E o Espírito Santo começou assim, com a mensagem: cuida das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Em minha última visão, disse Ellen White, vi mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira, ela não cumpriu o seu desígnio, ou o desígnio que Deus queria. Qual é a testemunha verdadeira? É de Apocalipse, Laodiceia. O povo continua a modorrar em seus pecados. Então Deus está alertando-nos para a gente não nos mantermos nos pecados. Aí a igreja entende, e alguns ou muitos entendem, que é guardar a lei e guardar o sábado. Que nós estamos em pecado porque não estamos guardando de forma sucinta, verdadeira, a lei de Deus e o sábado de Deus. E continuam no pecado, porque estão transferindo o verdadeiro pecado que Deus está falando para um ato de justiça própria, para tentar guardar aquilo que é impossível para nós. E Ellen White continua. Continuam a se dizer ricos, olha aí, já começa a mudar. Abastados, e que não necessitam de nada, aí está o pecado. Aí está o cerne do perigo que a igreja corre num caminho, numa estrada onde a está levando à morte. Quando se prega que a igreja é verdadeira, que ela vai ser vitoriosa, isso não quer dizer que nós seremos. A mensagem é vitoriosa. Nós estamos trilhando um caminho fora totalmente do evangelho. Fora totalmente do adventismo. E o que eu prego é pregação adventista do sétimo dia pura. A pregação adventista do sétimo dia não é lei e não é sábado. Nós não somos uma empresa que temos 2 produtos para vendermos ao mundo. É isso que muitos pregam. E carregam o povo, as ovelhas, a não serem alimentadas pela verdade, pelo testemunho da testemunha verdadeira, que é o Espírito, Profecia e a Bíblia, e aí nós entramos para o caminho da morte. E é o caminho que o inimigo de Deus conseguiu engendrar toda a igreja. Não é Brasil, é no mundo. A igreja está amarrada no caminho da morte. Nós estamos vivendo paz e segurança. Ninguém quer ouvir essa mensagem, esquece. Muitos ouvirão para criticar, mas não para ouvir o que Deus quer dizer. Nunca ouviram, não vão ouvir hoje. Sabe quem vai ouvir? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, alimente as minhas ovelhas. E ela continua. Muitos indagam, por que são feitas tantas reprovações, como essa que eu estou fazendo agora, para nós? Não é para vocês, é para mim também, juntos. Porque aí a igreja falando, por que tantas reprovações? Porque nos acusam continuamente
os testemunhos de desvios da fé e de ofensivos pecados. Por que vocês estão me chamando? Se eu sou o povo da lei, se eu sou o povo dos últimos tempos, se eu sou o povo que tem a profetisa, se eu sou o povo que guarda o sábado, por que você fica me perturbando os meus ouvidos, chacoalhando, sendo um perturbador de Israel? Se eu tenho tudo, faço tudo, guardo tudo, por que você está fazendo isso comigo, conosco? Nós amamos a verdade. Estamos prosperando, diz a igreja. Não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Esse é o coração de Laodiceia. Eu sei que o que eu prego, mas não vai agradar mesmo. Até porque se eu pregasse a lei, eu seria aplaudido. Se eu pregasse o sábado, eu seria aplaudido duplamente. Se eu pregasse o regime alimentar, eu seria exaltado. Mas não. Eu tenho que pregar essa mensagem, que é que nós vamos traçar hoje. E aí, então, nós entramos. Eu não quero mais advertência e reprovação. Examinem, porém, esses queixosos, o próprio coração. Deus volta a falar através de Ellen White. E comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Quais são os ensinos práticos da Bíblia? Cuida das minhas ovelhas. Alimente as minhas ovelhas. Humilhem-se a sua alma diante de Deus. Deixe que a graça divina lhes ilumine as trevas que vocês vivem. E as escamas lhes cairão dos olhos. E aí vocês compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. É ruim isso? É nada. Isso é maravilhoso, cara. É isso que me sustentou e me sustenta. É nessa mensagem que eu me apego e corro nele para entender, ressignificar a minha vida espiritual, sair do caminho da morte que a igreja está sendo conduzida e indo. Porque ela se conduz pela sua justiça própria. Isso está claro. O orgulho não deixa enxergar. Aí é uma outra conversa. E continua. Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros. Vestidos de branco, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue do seu querido Redentor. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem da testemunha verdadeira. Essa é a mensagem que Deus já programou desde a sua vinda. Quando ele deu a sua vida e ressuscitou. Aí Deus construiu o quê? Uma igreja. Pautada em quê? Vamos fazer uma passagem rápida, histórica, desde a existência de Laodiceia. Só que nós vamos tratar um pouquinho antes para a gente entender o que estamos e devemos e como devemos viver. E a que e como recorrer. Aonde foi pautada e montada a igreja de Deus? Através do Espírito Santo. Através do Pentecoste. Ali iniciou-se a marca que há um acordo geral entre todas ou 95% das igrejas evangélicas no mundo de que cada igreja de Apocalipse representa um período existente da igreja de Jesus na Terra, com seus acontecimentos, com suas lutas, com suas reprovações, com seus diários, seus dilemas, e foram vitoriosas, escorregando, tropeçando, mas venceu o prazo de cada era, de cada época em que as igrejas foram alertadas através de João na ilha de Patmos. Ok. E aí chegamos no ano de Ellen White, no ano de por volta de 1843, aonde se constitui Laodiceia. Aqui estão os principais resultados. Aí nós buscamos, nesse período, uma mensagem.
Uma mensagem poderosa, que o inimigo vem trabalhando constantemente para nos levar novamente à era dos fariseus, dos sacudeus, saduceus, de todos aqueles homens da lei, dos sábados, da preocupação externa de se viver hoje um cristianismo, na época em serem filhos de Deus. E Jesus veio destruir toda essa modalidade. Quando Jesus destrói a modalidade dos cuidados da lei, do sábado, de todas aquelas oblações, ele não estava querendo ou sendo contra aquilo que ele mesmo instituiu. Mas ele estava mostrando para aquelas pessoas que não haviam ninguém com interesse de cuidar de almas e de pessoas. Tanto é que Jesus curava no sábado e o ódio vinha sobre Jesus, que vivia, pregava e atuava em amor, atuava através do Espírito Santo, da nova igreja, da nova visibilidade do que Deus queria, pelo erro que a igreja vinha vivendo. Então Jesus era a mensagem de Laodiceia hoje, era Jesus na época dos fariseus e dos judeus. E foi morto por isso. Porque eram homens que guardavam a lei, tinham prazer na lei de Moisés, na lei de Deus, e eles não se preocupavam com pessoas. As pessoas que tinham seus problemas, que eram dos piores, estavam assim porque Deus havia castigado. Como é bom agir assim. Não colocavam à disposição do amor. E Jesus, por várias vezes, contou histórias, fábulas, para mostrar àqueles homens que o caminho que eles percorriam não era o de Deus, apesar de serem guardadores da lei de Deus, apesar de terem lugar santo, lugar santíssimo, matando o cordeiro, apesar de estar fazendo tudo aquilo que eles achavam correto e não estavam errados em fazerem o que tinha que ser feito, só que faziam o que tinha que ser feito longe dos olhos e do coração de Deus. Passamos por esse período, Jesus foi morto. Entra Paulo, Estevão, Barnabé e vai e combate a luta do mesmo combate. Vamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Vamos colocar o amor que eu estou colocando. Eu sou pecador. Eu não vou guardar a lei. Paulo diz em Romanos 7:8 que a lei é a desgraça nossa. A lei é a nossa maldição. Ela não tem nada de bom, meu irmão. Você está exaltando a lei. Tem gente, e eu já tive conversas com pessoas que colocam a graça, a lei, o sábado, tudo num pacote da salvação. E é mentira. A salvação só é ele. Os méritos é só dele. Não há mais nada coligado à salvação. Nem na santificação. A santificação ainda continua sendo ele. Continua sendo a graça. Continua sendo os méritos dele em nós. Nós vamos entender isso. Mas estou vindo. E Paulo, Barnabé, Pedro, Estevão, todos se lascaram com a igreja. Por quê? Porque vieram dar a mensagem para Laodiceia na sua época. Foram perseguidos, mentiram, mas Jesus falou: bem-aventurado vós quando mentirem sobre vós e vos perseguirem por causa do meu nome. E o que é o nome de Jesus? É os mandamentos? Não. E o que é o nome de Jesus que eu vou ser perseguido? É porque eu vou pregar o sábado? Não. É porque eu vou pregar Jesus. E o que é Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, se fez carne. É o verbo que se fez carne, que João diz na sua epístola. Então Jesus é a palavra. Sim, ele é a verdade. Então ela é a verdade. O que mais é verdade? É só ele. Não, mas em Salmos diz que a tua lei é a verdade, que o sábado é verdade.
Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós estamos falando de salvação. Nenhuma dessas verdades te salva. Está começando a entender? Não te salva. Ele é a verdade, o caminho. Nós estamos caminhando para o caminho da morte. Então nós temos que sair do caminho do legalismo, do moralismo, do existencialismo. Eu faço, eu olho, eu sou o povo escolhido. Mentira, balela, papo furado. Esse é o caminho da morte. Aí eu entro no caminho da vida, que é Jesus. Ok, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí esses discípulos também sofreram o mesmo baque que Jesus sofreu. Não entenderam nada. Como é que Jesus está indo contra a igreja? Ele não estava indo contra a igreja, ele estava indo contra pessoas da igreja que não viviam o que Deus queria que a igreja vivesse. E aí Cristo veio mostrar para eles o que Deus quer para a sua igreja. E morreu por isso, porque não aceitaram o amor, não aceitaram a dependência, porque eram homens fortes, guardadores da lei, e tinham a sua justiça, oravam quase que mandando a Deus abençoarem a eles. Cristo foi, os discípulos foram, porque pregaram e entenderam depois do batismo do Espírito o que Deus realmente queria que se pregasse. Eles não pregam lei em momento algum. Eles não pregam sábado em quase, nem se tiver algum versículo ali. Diz que ele frequentava sábado na igreja, mas isso não quer dizer que ele estava pregando sábado. Sabendo nós que o sábado não foi destituído. Claro, ele existe com um propósito e não está ligado à salvação. Aí as pessoas vêm da igreja e destroem esses homens, acabam com o conceito deles, acabam com o moral deles, acabam com o que eles pregavam. Paulo era um incansável. O que eu estou pregando é o que Jesus pregava. O que eu estou pregando é o que Paulo, Pedro, Barnabé pregavam. E eles eram incansáveis. Por quê? Eles pregavam, as pessoas vibravam, se convertiam. E depois entravam os lobos devoradores, formados, letrados. Por que eu vou ouvir Paulo, Pedro, João, Barnabé, se esses homens, donos, doutores da lei, estão falando ao contrário? E você tem que entender que eles pregavam e eles se encontravam nas casas tudo de memória. Não tinha Bíblia. Tinha a carta de Paulo para Coríntios, mas ia para Coríntios. Mas eles estavam espalhados em todos os cantos. E o que eu ouvi? É isso, porque a Bíblia disse, e Paulo, Pedro, Barnabé, aí vinha na minha memória, aí eu via, falava para minha família, aí minha família, meu Deus, eu aceito. Aí iam se encontrar em algum lugar. E nesse encontro, eles pregavam o que ouviam. E o Espírito lhes ajudavam a ser a igreja de Deus. E qual era a igreja de Deus em Atos? Era uma igreja rica? Abastada? Não. Era uma igreja que dividia. Era uma igreja que eles vendiam o que tinham para manter aqueles que eram perseguidos, como os discípulos, apóstolos e os seus seguidores da palavra, e o dinheiro era distribuído entre eles para que nada lhes faltasse, e nada lhes faltou. Essa igreja de Deus, ela nasceu aí. Perdeu o volume. Aí os homens entraram, acachaparam, aí virou as 7 igrejas de Apocalipse, e nós chegamos em Laodiceia. E o que nós estamos vivendo hoje? Eu acabei de ler. Ellen White falando, desde que ela foi instituída. Ela foi instituída Laodiceia. É isso que nós temos que entender. Mas não querem ouvir.
Agora mesmo saíram 10 pessoas que estavam me assistindo. Eles não querem. Se eu estivesse dizendo aqui que nós vamos vencer a pandemia, que Deus vai pisar na cabeça do diabo, da serpente, e que nós vamos ganhar dinheiro, e que Deus o abençoe, eles estariam aqui. Mas não tem interesse em sair de Laodiceia. Mas isso é profecia. Eu também não estou preocupado. O meu papel não é viver preocupado por esses 10. É orar por eles e torcer para que o Espírito não seja rejeitado por eles. Só isso. Eu não posso fazer nada. Eu não posso converter ninguém. Eu não posso convencer ninguém. É Ele quem faz. O que eu posso e devo fazer é o que Ele me faz. É o que Ele me convence, me converte, me mostra, me usa e me ensina. A partir desse momento, eu não posso rejeitar, levar para você essa verdade pura que Deus quer entregar para a igreja de Laodiceia. Isso é puro amor. Por que para muitos, então, não é puro amor, Sherry? Porque eles não estão envolvidos no amor. Eles estão envolvidos na lei. Estão envolvidos no legalismo, na guarda do sábado, no abastado sou e nada necessito. Longe dessas pessoas se converterem. Porque se elas se converterem, elas têm que mudar. Elas não querem mudar. Para que mudar? Se está tudo bom. Se eu vou aos sábados da minha igreja, aquela pregação continua lá, das que eu já conheço há 30 anos, não vai para a direita, não vai para a esquerda, não vai para... Está tudo bem, está tudo muito bom, e vamos seguir o barco. Mas não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus ensina. Jesus quer chacoalhar a sua igreja. Jesus quer que nós levamos a igreja ao testemunho da testemunha verdadeira, que é deixar de olhar para si e se humilhar perante Deus. Pedir clemência ao Senhor por eu ser um laodiceano. Entrar no meu quarto escuro e falar: Pai do céu, eu não guardo nada, eu não sei nada, eu não tenho capacidade para nada, me ajuda, me converte, me faz uma nova criatura. E assim o fazendo, o Espírito dele habita em mim, e eu sei que ele vai me transformar, e que a partir de agora eu vou guardar os mandamentos, não os 10 mandamentos e nem o sábado, eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Você está ligado, cara? Que você não guarda mandamentos, mas você ama o próximo como a ti mesmo. Você vê como a diferença é brutal. E aí eu vou amar o meu Deus sobre todas as coisas. Como assim? Mas está nos 4 primeiros mandamentos? Não sei, eu não estou lendo o mandamento. O meu coração é dele, é por ele. Eu amo, eu adoro, eu amo a Deus acima de tudo. E amando a Deus acima de tudo, automaticamente o Espírito toma conta de mim, eu conheço a verdade, minhas escamas caem, a fé entra no meu coração, porque vem dele também. E aí, com essa fé, eu promovo um amor ao meu próximo. Aí eu tenho R$100 no bolso só. E meu próximo não tem pão, leite e comida em casa. Eu posso falar: Senhor, eu vou rachar meio a meio aqui. Porque o meu coração está cheio do amor de Deus. Porque eu não posso não ouvir Jesus falar o que ele falou para Pedro. Apaziga, guarda, cuida, alimente as minhas ovelhas. Não só espiritualmente, mas no que eles precisarem. E eles se alimentavam entre si. Você compreende o que é uma igreja a caminho da morte? A igreja vai ser vitoriosa? Parabéns, também creio. Mas ela está no caminho da morte. Como ela será vitoriosa? Quando você acordar e sair do caminho da morte e entrar para o caminho da vida. E quando você entra para o caminho da vida, você faz da tua igreja uma igreja vitoriosa. Mas para isso tem que haver conversão. E a conversão não vem do meu estudo bíblico para você, vem
da tua necessidade dele. O quanto você precisa dele. O quanto você se olha no espelho e diz, meu Deus, eu não estou nem aí com ninguém. Eu só olho para o meu umbigo. Só olho para a minha família. Só olho para o meu entorno. Isso não é uma visão cristã. Isso não é uma visão de Jesus. Mas é muito mais fácil eu estar no caminho da morte, fingindo que eu estou no caminho da vida, porque eu guardo a lei. Porque eu fui batizado. E a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. E o camarada tem a incrível percepção de que ele foi batizado e por isso será salvo. E não entendeu nada do que o contexto quer dizer. O que Deus diz, crer e for batizado, é batizado no Espírito Santo. É você ser uma nova criatura. Você se torna um homem de Deus, um homem de fé. O que um homem de fé faz? Ama ao próximo, divide com o próximo. Ele divide os R$100, porque ele tem fé de que Deus não vai deixar faltar nada para ele. E Deus não deixa. E ele divide. E se precisar dar os 100 para que não morram de fome 2 famílias, as 2 famílias não morrerão de fome, porque eu tenho R$100 na minha mão. E toma, e Deus está lá, e eu dependo de ti, eu estou debaixo da sua graça. Ah, não, irmão, aí você é trouxa. Eu sou trouxa de Jesus. E quero que você seja trouxa de Jesus. Aí eu vivo pela fé. Ora, o batismo e a fé me diz que é algo que você não enxerga. É algo que você não vê. Você segue num caminho de fé em cima do nada. Agora eu vou me batizar ou vou ver um batismo nas águas? Não é fé. Eu estou vendo. Todo mundo está vendo. Isso não precisa de fé. Qualquer um pode se batizar. Se qualquer um que se batizar na igreja adventista estiver salvo, meu amigo do céu, você está longe do evangelho. Agora, isso não quer dizer que eu não deva me batizar. Mas eu estou falando de salvação. A minha preocupação e a preocupação de Deus é te levar para o caminho da vida. E para que você pregue a salvação para as pessoas. Que você saia do legalismo e moralismo e caia no adventismo de verdade, que é o que Deus ensina quando ele manda uma mensagem para Laodiceia. Tá bom? Espero que você, em nome de Jesus, tenha entendido. Espero que isso possa fazer uma diferença na sua vida. Que você possa acordar enquanto é tempo. Porque não pense que nós estamos bem na foto. Por sermos adventistas do 7º dia. Você só estará bem na foto quando você cair hoje no teu quarto escuro e falar, Senhor, transforma a minha vida. Porque eu sou Laodiceia. Eu não sou guardador de nada. E eu não tenho produzido frutos nenhum. Por quê? Você não produz fruto nenhum? Porque você não tem o Espírito para produzir frutos. Ai, irmão, você está me acusando. Eu não sei, não conheço a tua vida. Eu olho para a minha. Eu caio com meu rosto em terra ao meu Senhor, porque eu sei o quanto eu preciso dele. A cada momento da minha vida. Eu não quero deixar nunca de amar o meu próximo como a mim mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para isso eu tenho que enxergar e ser humilde o suficiente para saber que eu não estou produzindo. E a produção é diária. A busca é diária. O alimento dele, da sua palavra, é diário. Nós não temos desculpas para dizer que eu não fui avisado. Então aprenda, meu querido. Olha para você, cara. Pelo amor de Deus, uma vez na vida. Veja que frutos. Se esses frutos você está produzindo para você só. Para a tua família, para o teu umbigo. Abra os olhos. Chore perante Deus. Não é chorar de lágrimas. Mas chore o teu coração. Senhor, eu preciso dessa fé. Porque isso é um movimento de fé. Não é um movimento pessoal. Agora eu vou dar tudo o que eu tenho. Não, Paulo fala, não adianta você dar tudo o que você tem. Se não for por amor. Se não for pelo Espírito, pela fé. Também não adianta. Não adianta ficar visitando e dando estudos bíblicos. Deus não está preocupado com nada disso. Mas ele está preocupado
com o coração que você carrega. Aí sim. Aí você vai glorificar a Deus e Deus vai falar: mais um na fila. Mais um que saiu do caminho da morte e entrou para o caminho da vida. Cara, quando você se converter, você vai olhar, vai falar: meu Deus. Você vai se enxergar. E você só vai se converter quando você se enxergar. E você se enxergando, você vai falar: Deus, volve os meus olhos para ti. E aí tudo muda na sua vida. E é o que você, Laodiceia, não quer. Vamos deixar assim. Tá tudo bem, tá tudo bom. É isso aí que nós amamos viver. Laodiceia é o prazer. Tudo certinho. Tá bom? Que Deus te acorde. Que o Espírito possa estar fazendo o que Jesus diz para Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Sabe por que ele fala que está à porta e bato? Porque você fechou a porta na cara dele. Que Deus tenha compaixão da nossa vida, pelo amor do seu nome. Glória desse amor sem igual, não me cansarei de perguntar que feridas são essas. Amanhã de manhã, às 10 da manhã, vou fazer o culto divino, tá bom? Que feridas são essas. Se tiver paciência, tá terminando a música, nós vamos orar. São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até. Você quer mensagem mais linda do que essa? Ele foi ferido por isso. Para nos trazer não só salvação, mas os frutos da salvação, que é: quais são? Por amor a Ele, por amor dele, nele, para Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Senhor, muito obrigado. Abençoe o nosso santo sábado. Que as tuas igrejas em toda a face da terra possam estar falando do teu amor, do teu louvor, da tua transformação, do teu perdão. Levante pessoas, Senhor Deus, para que possam entender essa mensagem, para que possam compreender e se entregar a ti, e que possam ser usadas pelo teu Espírito, para que elas também sejam um condutor da verdade, para que tire o jugo da sua igreja, para que tire a igreja do caminho da morte e a traga para o caminho da verdade e da vida. Ajuda-nos, Senhor. Derrame o teu Espírito em dobro. A sacudidura está acontecendo. E eu não quero que nenhum se perca, Pai. Como o Senhor disse a Pedro: alimente as minhas ovelhas. Apazigue, cuide. Que muitos Pedros possam se levantar, Pai, conhecendo e recebendo essa linda mensagem do terceiro anjo, que é a salvação pela graça e a transformação e a santificação pela graça do teu nome. Obrigado, até amanhã às 10 horas da manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Compartilhe. Tchau.